Fala galera do canal Red Pill Cristão, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com saúde, estejam saudáveis, tanto mentalmente, tanto fisicamente. Mais uma vez aqui fazendo conteúdo para vocês. Eu aprendo muito com vocês, com os comentários. Vocês também tiram o melhor também das minhas experiências que eu passo aqui. E cada vez mais vamos evoluir, vamos aprender um com o outro, com a experiência um do outro. É por isso que esse canal foi feito, para aprendermos com a experiência um dos outros. Então, pessoal, vou trazer mais um título para vocês hoje aqui. Um negócio que eu estava pensando ontem, um pensamento que muitos de vocês devem pensar também, ou já viveu isso. Então, hoje eu vou falar sobre irmãos, né? Sabemos que irmãos é algo muito importante, porque tem vários tipos de irmãos. Tem um irmão que nasce da sua própria mãe, né? Vocês são irmãos por parte de mãe, por parte de pai, por parte sanguínea, né? Tem vários tipos de irmãos que vocês são criados junto com eles. Esse tipo de irmão é um tipo sanguíneo, é o irmão biológico. E tem irmãos que você adquire ao decorrer da sua caminhada, ao decorrer da sua vida, e você passa a considerá-los como irmãos. Por exemplo, a própria Bíblia fala que há amigos mais chegados que irmãos, quer dizer. Então tem pessoas que nós consideramos ainda mais do que irmãos. Então tem um irmão sanguíneo, tem um irmão biológico, tem um irmão de consideração e tem um irmão, né, da igreja, que a gente o considera como irmãos em Cristo. Porque sabemos que o Evangelho, quando foi pregado, era para que cada um tratasse o outro como fosse maior. Assim foi os ensinamentos de Jesus Cristo. Que nós considerássemos os nossos irmãos como fosse maior do que nós. Para que assim o pudéssemos servir e eles também pudéssemos nos servir. Até porque Jesus, quando foi lavar os pés de Pedro, Pedro não iria aceitar. Tanto que Jesus falou: se você não deixar eu lavar seu pé, então você não tem parte comigo. Aí Pedro disse o quê? Então lave meu corpo inteiro, porque Jesus queria passar que o servir, o dar, é melhor do que receber. Aonde eu quero chegar com isso? Talvez você possa estar chegando e estar pensando, o que o Adriano, né, está querendo dizer com isso? É que irmãos é um vínculo muito importante. Irmãos é um vínculo muito próximo. Quando você tem irmãos, você compartilha coisas importantes, coisas secretas com ele, porque ele faz parte do seu vínculo bem aproximado, eles são bem aproximados de você. Isso pode ser bom, ou como isso pode ser muito ruim. Tanto que tem pessoas que não se dão bem com seus irmãos, com a sua família de sangue. Ela sai e vai procurar outro lugar para poder viver, muda de casa, quando atinge a maior idade, ou até mesmo menor de idade, ela arruma um jeito de sair dali, porque o vínculo biológico não está legal, não está sendo saudável para ela. Então ela acaba saindo daquele vínculo para poder ter mais sanidade mental, ter mais qualidade de vida. Então, irmãos quer dizer algo muito próximo, muito íntimo, né? E quando você tem irmãos que ele não te agrega favoravelmente, ele não te agrega positivamente, beneficamente, ele atinge você, o ofende, ou trai a sua confiança, você acaba tentando desvincular esse irmão da sua vida. O que eu quero dizer com isso nesse vídeo aqui? Os seus próprios irmãos podem acabar contigo. Mas nossa, que tema é esse? O tema de hoje é: irmãos podem acabar com você. Os seus próprios irmãos podem acabar com você. Mas eu não estou entendendo. Você vai entender. Vamos para a Bíblia. José tinha 11 irmãos, né? Ele era o mais novo. Só que ele era tratado como caçula. Nós sabemos que dentro de uma casa, o caçula é um pouco mais mimado,
um pouco mais cuidado, porque ele é o caçula, ele é o menor, né? O menor é sempre bem mais cuidado. E na maioria das vezes, o mais velho, ele fica um pouco mais à vontade, o pai o deixa mais de canto, entre aspas, né? Porque ele sabe se virar sozinho, ele é mais velho, ele já aprendeu muitas coisas da vida que ele pode praticar, ele pode se virar sozinho. E o que aconteceu com José? José era um homem sonhador, mas José tinha uma promessa, até que seu pai, Jacó, confiava nisso, acreditava que José tinha uma promessa de Deus. Ele sentia, né? Porque Jacó era um homem segundo o coração de Deus também. Jacó era um servo de Deus, tinha intimidade com Deus. Ele sentia que o seu filho José, ele tinha uma promessa de Deus. Então José, ele tem sonhos e conta aos seus irmãos. Só que os seus irmãos já ficava meio ressentido com ele, porque sabia que ele era o protegido. Ele era aquele irmão mais bem cuidado, né, mais bem assessorado por seu caçula. Então José foi contar os seus sonhos logo para os seus irmãos, pensando ele que o vínculo mais próximo que ele tinha, né, o vínculo sanguíneo que ele tinha, iria o ajudar, iria o beneficiar de alguma coisa. Muitas pessoas pensam que José queria provocar algum tipo de ciúme, provocar os seus irmãos, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o José, sendo uma criança, sendo uma criança inocente, ele queria contar aos seus irmãos isso para poder obter informações, né? Ele achava que os irmãos iriam ajudar. Foi aí que veio o pior. Os irmãos ficaram enciumados, ficaram aborrecidos e tramaram contra a vida dele. Aí você já sabe o que aconteceu com ele. Ele foi para o Egito, ele foi preso, jogaram ele dentro do buraco. Então nós sabemos muito bem o que aconteceu. Enfim, nem sempre os seus irmãos vão te ajudar. Nem sempre você tem que contar os seus sonhos, as suas metas, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha para os seus irmãos. Porque talvez esses seus irmãos sejam esses que vão te derrubar. Sejam esses que vão tentar acabar com seus sonhos. Sejam esses que vão tentar contra a sua vida. Então nem sempre, quando temos irmãos, mesmo sendo biológico, mesmo sendo de consideração, mesmo sendo da igreja, né, irmão da igreja, irmão em Cristo, você não pode contar todos os seus sonhos, todos os seus segredos para essa pessoa, porque talvez essa pessoa mais próxima que você considera seja essa pessoa que vai acabar com seus sonhos, que vai tentar acabar com seus sonhos. Então, muitas das vezes, eu ouvi diversas vezes, né, de pessoas mais velhas do que eu dizendo: não conte tudo da sua vida no trabalho. Não conte tudo, não abra a sua vida como fosse um livro, né, com páginas abertas para as pessoas da igreja. Claro que os irmãos sanguíneos, eles conseguem ter mais acesso se morarem contigo. Mas mesmo assim, você pode muito bem omitir algumas coisas da tua vida, guardar algumas coisas da tua vida, porque nem tudo tem que ser compartilhado, nem tudo você tem que divulgar, nem tudo que você tem que contar, nem tudo que é particular seu você tem que falar com seus irmãos, sendo da igreja, biológico, sanguíneo, consideração. E isso é como se fosse uma proteção para você, né? É uma proteção. Se você ficar contando tudo que passa na tua vida, tudo que você sonha, tudo que você almeja, todas as suas metas, todos os seus sonhos para os seus irmãos, talvez eles possam te trair. Porque o único que não trai é Deus. O único que não trai os seus objetivos, os seus planos, as suas metas, o único que não te desanima é Deus. Agora, esses irmãos terrenos, esses irmãos, porque o homem é falho, temos que entender isso também. Porque fulano é falso, ciclano é falso. O homem é falho. Ele é cercado de ciúme, invejas. Então, vários tipos de pecado nós carregamos dessa natureza humana, natureza falha. Então, antes de você culpar o seu irmão, que meu irmão me traiu,
ciclano me traiu, fulano que eu acreditava me traiu. Primeiro se preserva. Primeiro você tem que se proteger dessa natureza humana falha. Primeiro você se proteja. Depois você vai conseguir confiar, conseguir depositar a sua confiança em outra pessoa. Até porque a própria Bíblia fala que maldito é o homem que confia no homem, né? Então nós não temos que depositar a nossa confiança em homem algum. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Então, antes de você ter consideração por alguém, antes de você confiar em alguém, você tem que se preservar. Você tem que guardar os seus segredos mais profundos para que isso não seja usado contra você em um momento oportuno para outra pessoa. Antes de você ser traído, antes de você passar por uma traição, né, um boicote, outra coisa e tal, primeiro você se guarda, você se protege. Você tem que ser mais sábio. Você não pode compartilhar tudo que você vive. Você não pode compartilhar tudo que você passa. Você tem que fazer uma autoanálise. Será que isso que eu estou falando aqui, será que isso que eu vou compartilhar pode ser usado contra mim? Será que isso que eu vou compartilhar possa me destruir? Ah, mas você está sendo muito... Você está pensando muito na traição dos outros. Você está sendo muito desconfiado. Não é ser desconfiado, é ser sábio, é ser prudente. É ser prudente. A própria Bíblia fala para nós sermos prudentes. A própria Bíblia fala para nós sermos vigilantes, para vigiarmos, né? Orai, vigiai e orai. Poderia ser orai e vigiai. Não, está escrito vigiai e orai. Então, primeiro você vigia, depois você ora. O que quer dizer isso? Primeiro você olha quais são os seus perigos. Você analisa os riscos, analisa os perigos, para depois você você agir. É isso que esse versículo quer dizer. Pessoal, fico com essa informação, com esse conteúdo. Não deixa de curtir. Pessoal, tem muita gente acompanhando o canal, o conteúdo, e não se inscreve. Pessoal, vamos fazer crescer esse canal para que muitas pessoas sejam atingidas e sejam ajudadas com esse conteúdo, ok? Curte aí, compartilhe o canal, se inscreva, não deixe de se inscrever e tamo junto!